Língua VIT, uma porta aberta ao mundo. Bem-vindos ao nosso vídeo do nível C1, revisão dos tempos futuros. Gente, nesse vídeo vamos fazer uma coisa muito importante. Vamos repassar os tempos futuros, né? Mas já temos a possibilidade de fazê-lo com os tempos futuros do modo indicativo e os tempos futuros do modo subjuntivo. E é isso que nós vamos fazer neste vídeo. Temos tempos futuros no tempo indicativo, no modo indicativo, desculpa, e temos também tempos futuros no modo subjuntivo. Como a gente já conhece indicativos e subjuntivos, então vamos repassá-los. Comecemos então. No modo indicativo, gente, temos então dois tipos de futuro. Temos o futuro do presente e o futuro do pretérito. Aliás, gente, lembrem que esta informação vocês já conhecem. Já estudamos todos estes futuros. Só vamos repassá-los. Continuemos então. E no modo subjuntivo, temos futuro imperfeito do subjuntivo e futuro perfeito do subjuntivo. Vamos lá então para o modo indicativo. Falamos então que o modo indicativo tem futuro do presente e futuro do pretérito. Por exemplo, no futuro do presente do modo indicativo, temos aqui, visitarei minha mãe. Aí estamos exprimindo um futuro do presente no modo indicativo, com o verbo visitar, flexionado para o tempo futuro, visitarei. E aqui no futuro do pretérito, então, temos a terminação iria, para formar esse futuro do pretérito, visitaria a minha mãe. Ambos os dois, ou ambas as duas orações, estão no futuro do modo indicativo. Futuro do presente, visitarei, e futuro do pretérito, visitaria. Muito bem, vamos lá então com o futuro do presente. Já vimos o futuro do presente, como se forma não, um exemplo de uma oração, e vimos um exemplo com uma oração com o futuro do pretérito. Vamos lá então com o futuro do presente. Lembremos então que se refere a um momento posterior ao que se fala ou ao que se escreve. Por exemplo, iremos ao shopping quando o tempo estiar. Tá bom? Esse iremos está exprimido no futuro, né? Estamos nos referindo a um momento posterior ao momento em que estamos falando. Iremos para lá, para o futuro. Aí está então o primeiro uso desse futuro do presente. Mas o futuro do presente também se usa para expressar dúvida ou incerteza sobre um fato atual. Gente, um fato atual e nós vamos expressar dúvida ou incerteza. Vejamos o exemplo. Minha irmã quererá ir à festa do sábado? Muito bem. Temos um fato atual. Um fato atual, tá? É que eu me estou perguntando se minha irmã, neste momento atual, eu estou falando, mas estou me perguntando por um acontecimento no qual eu estou expressando uma dúvida. E essa dúvida aqui será se minha irmã quererá ir à festa ao sábado ou não. Então aí também estamos usando o futuro do presente para expressar dúvida ou incerteza sobre um fato atual. Mas também podemos usar o futuro do presente para expressar uma ordem ou um desejo. Atenção! Não assistirás TV esta semana por ir mal na escola. Aí estou expressando então uma ordem. Mas essa ordem é para se cumprir nesta semana, no tempo futuro, né? Não assistirás TV esta semana por ir mal na escola. Uma quarta possibilidade de uso do futuro do presente é também para expressar uma possibilidade. Atenção! Se você não comprar hoje, amanhã poderá ser tarde. Aí, nessa frase, amanhã poderá ser tarde, é possível que para amanhã seja tarde. É possível. Pode que não seja tarde. Pode que se você vai comprar amanhã, encontre as coisas que vai comprar. Mas existe a possibilidade de que não encontre. Se você não comprar hoje,
amanhã poderá ser tarde. Expressando então uma possibilidade futura. Muito bem? Agora vamos para o futuro do pretérito. Estamos no pretérito do indicativo, tá? Vamos lá então. Futuro do pretérito é chamado também de condicional. Condicional. E se usa para expressar uma ação pouco provável, dependente de uma ação que não se realiza no presente. Vamos ver o que é isso. Olha só, ele chegaria cedo, se não houvesse tanto trânsito. Essa ação de que ele chegaria cedo é uma coisa pouco provável, né? Pouco provável. É pouco provável que ele chegue cedo. E essa ação, ele chegaria cedo, está dependendo de outra ação que não se realiza no presente. Qual é a outra ação que está dependendo aí? O trânsito. Se não houvesse tanto trânsito, ele chegaria cedo. Mas como há muito trânsito, provavelmente ele não chegue cedo. Aí está então o modo indicativo futuro do pretérito, o condicional. Por isso se chama de condicional, porque para que aconteça, tem que haver uma condição prévia. Aqui a condição é o trânsito. Ele chegaria cedo se não houvesse tanto trânsito. Também usamos o futuro do pretérito, o condicional, para expressar uma ação posterior à época na qual se fala. Posterior, para lá, para frente, para o futuro, tá? Vamos lá então. Pensas que se tivesse desistido me arrependeria? Olha só, esse pensas, tu pensas, né? Está no presente, né? Mas quem está falando expressando uma ação posterior à época na qual está falando. Está falando no presente, mas a ação posterior é que ele pensa que se arrependeria. Aí está, pouco provável, né? Pensas que se tivesse desistido me arrependeria? Mas também podemos usar o futuro do pretérito condicional para expressar incerteza sobre acontecimentos passados. Estamos no futuro, mas expressando incerteza sobre acontecimentos passados. Olha seu exemplo. Deveriam ser cerca das 5 da manhã quando ele chegou. Esse deveriam ser, estamos expressando uma incerteza, né? E essa incerteza é passada, né? Deveriam ser cerca das 5 da manhã quando ele chegou. Não sei, 5:30, não sei, tá? Aí está, então, gente, uma incerteza no tempo passado, expressando-la com um condicional, ou chamado de futuro do pretérito. Tá bom, gente? Fica claro, então, o futuro do modo indicativo. Modo indicativo, então, temos aqui modo indicativo, futuro do presente e futuro do pretérito. Agora vamos, então, para o modo subjuntivo, tá? Este modo subjuntivo, lembrem que tem duas possibilidades. A primeira, então, é futuro imperfeito do subjuntivo. E a segunda possibilidade é futuro perfeito do subjuntivo. Vamos lá, então, com eles. Vejamos um exemplo. Quando formos, ficaremos com você. Aqui temos, então, o exemplo do futuro imperfeito. Quando formos, ficaremos com você, tá? E aqui vamos ter o exemplo do futuro perfeito do subjuntivo. Futuro perfeito do subjuntivo, cujo exemplo é esse aqui final, né? Esse exemplo final é aqui. Quando tivermos ficado lá. Aí temos um exemplo do futuro perfeito do modo subjuntivo. Vamos estudar os dois. Estudar não, porque já estudamos, né? Por separado, já estudamos por separado. Mas vamos rever, ou vamos repassar estes dois tempos futuros. Começamos então com o modo subjuntivo, futuro imperfeito. Usamos ou empregamos o futuro imperfeito em orações subordinadas para expressar um fato futuro que provavelmente será realizado. Olha só o exemplo. Quando tiverem encontrado o corpo, me liguem, tá? Aí, nesse caso, estamos usando esse futuro imperfeito do subjuntivo, quando tiverem encontrado o corpo, tá? Para expressar uma ação futura terminada em relação a outra ação também futura. Qual é a ação futura? A primeira ação futura é
quando tiverem encontrado o corpo. Se vocês se encontrassem nesse corpo, então me ligam. Aí está a outra ação também futura. Me liguem. Tá bom? Muito bem, vamos agora para o futuro do subjuntivo, tá? Mas o futuro perfeito. E lembrem, que sempre que falamos de futuro, de tempos perfeitos, quando falarmos de perfeitos, temos que usar auxiliares. Então temos futuro perfeito. Aqui, ó. Futuro perfeito. Lembrem que estamos no subjuntivo, né? Subjuntivo, tá? Sempre que falamos de perfeito ou composto, tá? É porque precisamos de uma auxiliar. Então, atenção, futuro, quando tivermos verbo ter, que deve ser sempre o auxiliar para esses tempos compostos, ou o verbo haver, né? Nesse caso, ter, quando tivermos verbo principal, quando tivermos ficado, verbo principal em particípio. Quando tivermos ficado lá, tá? Já aqui acontece qualquer outra coisa, né? Mas aqui está, então, a oração no futuro perfeito do subjuntivo. Subjuntivo, perfeito, ou seja, compostos. Sempre que falamos de composto, temos que ter um auxiliar, que neste caso é o verbo ter. Esse auxiliar está em subjuntivo, no futuro do subjuntivo, tivermos nós tivermos, tá? E vem logo aí, como em todos os tempos compostos, o verbo principal no particípio. E aí fica, então, formado o subjuntivo futuro perfeito. Muito bem, gente. Já, então, estudamos os futuros. E vamos lá com uma tabelinha simples. Futuro, então, modo subjuntivo e modo indicativo. Aqui está modo subjuntivo e modo indicativo, tá? Modo indicativo, futuro do presente e futuro do pretérito. Em modo subjuntivo, temos futuro imperfeito e futuro perfeito. Aí temos, então, todas as possibilidades que nós temos de falar nos tempos futuros, no modo indicativo ou no modo subjuntivo. Gente, se isso está claro, então, a gente conseguiu o objetivo deste vídeo, que era repassar todos estes tempos. Muito obrigado, né? E não perca no próximo vídeo. Um abração para vocês. A gente se vê, viu? Língua Vídeo, uma porta aberta ao mundo.